Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
eu aqui viver até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com varaz louvor, fervente gratidão, e leva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com varaz louvor, fervente gratidão, e leva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com varaz louvor, fervente gratidão, e leva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com varaz louvor, fervente gratidão, e leva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Paz seja convosco, paz seja com o nosso amado telespectador. Este é o programa Cristo Nossa Esperança, que está em seu lar. Vamos louvar a Deus com mais um cântico, desta vez o cântico 441. 441. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo
família em Cristo Jesus, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Amém. Faça o favor de sentar. Glória a Deus. É uma família diferente. A família de Jesus é uma família diferente. Podemos dizer amém? E assim são também as famílias de Jesus. As famílias cristãs são diferentes de todas as famílias da terra. Nós vamos ouvir, já está preparando-se para louvar ao Senhor com um cântico. E nesta noite nós vamos falar sobre a família. Portanto, vamos estar... Damos graças a Deus, aleluia, porque o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Será que todos poderão dizer a mesma coisa? O Senhor é o meu Deus? Há muitos que na realidade que dizem, mas é apenas de boca. Quando nós vamos analisar e ver as suas ações, Deus está tão longe deles, tão longe deles. Querido telespectador, e você? Será que Deus será o seu Deus? Oxalá que seja, glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus, Ele quer ser o nosso Deus. E mais do que isso, Ele quer ser o nosso Paizinho querido, aleluia. Quer ter intimidade com os seus filhos, glória ao nome do Senhor. E nós também precisamos ter intimidade com o nosso Pai, glória a Deus. Conhecê-lo no seu amor, na sua grandeza, no seu poder, na sua misericórdia, no seu perdão, aleluia. Nós precisamos de ter este conhecimento, esta intimidade com Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que Deus se revele à sua vida, ao seu coração, e possa conhecê-lo de perto, glória ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças e louvores te dou, Senhor, porque, Senhor, eu também andava longe de ti, Senhor, falava que tu eras o meu Deus, meu Senhor, mas a tua palavra me mostrava, Senhor, que eu era inimiga tua no meu entendimento, estava tão longe de ti, meu Senhor, como o céu está longe da terra, meu Senhor. E assim hoje, meu Senhor, continuam muitos por este mundo, pronunciando o nome de Deus, meu Senhor, e Deus estando tão longe deles, meu Senhor. Oh, Senhor, mas não é isso, Senhor, que tu queres. Não foi para isso que tu criaste o homem, Senhor, nem a mulher. Foi para estares bem pertinho de nós. Por antes, Senhor, para viveres no nosso coração. Glória ao teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Senhor, pela grande misericórdia que tivestes para comigo, Senhor, e que tens tido para tantos à face da terra, Senhor, que te tens revelado às suas vidas, aos seus corações, e os tens trazido para o conhecimento, ó Senhor, do teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque isto é produto da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, aleluia. É ela, Senhor, que faz o trabalho em cada vida e em cada coração. Senhor, nós esperamos somente em ti, glória ao teu nome. Senhor, tu tens sido o nosso melhor amigo, tu tens sido o nosso refúgio, aleluia. Oh Senhor, tu és aquele que estás bem pertinho daquele, ó Senhor, que te clama com sinceridade, que te busca, Senhor, aleluia, com desejo, Senhor, de te achar, glória ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós e por cada um daqueles que estão neste lugar e por aqueles que possivelmente muitos, Senhor, que nos veem através destes canais podem dizer a mesma coisa, e outros talvez, ó Senhor, que não têm esta experiência, mas, ó Senhor, a tua palavra chega até eles, para que eles, ó Senhor, possam ter comunhão contigo. Senhor, faz a tua obra. Eu sei que a tua palavra não volta para ti vazia, ela há de fazer prosperar, Senhor, para aquilo que tu enviaste. Glória, glória ao teu nome. Abençoa o teu servo nesta noite, abençoa a mensagem que tens para os nossos corações. Abre
entendimento, Senhor. Dá-nos ouvidos de ouvir, Senhor, e coração para guardar, Senhor, a Tua palavra. Bendito seja o Teu nome. Nós te pedimos, Pai querido, e te agradecemos tudo. Em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé para ministrar a Sagrada Escritura. Vamos abrir a Sagrada Escritura aos Colossenses, capítulo 3, verso 16 ao verso 21. Colossenses, capítulo 3, verso 26, verso 16 ao verso 21, nós vamos falar sobre a família. Glória a Jesus. Assim diz a palavra de Deus na Epístola aos Colossenses 3, a partir do verso 16. Glória a Jesus. Capítulo 3, 16, assim diz a palavra de Deus: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E o nosso texto é o que se segue: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Até aqui a palavra de Deus. Faça a favor de sentar. A mensagem para toda a família: a vida no lar cristão. Vamos dizer, a vida no lar cristão. O que acabamos de ler é para pais, para mães e para filhos. Aquilo que o Senhor nos ensina e que nós devemos pôr em prática na nossa vida, a fim de que Deus seja glorificado nas famílias cristãs. Neste dia nós vamos meditar em estes assuntos familiares, que creio são de suma importância, a fim de compreendermos como poderemos proteger a família num mundo corrupto e violento. Eu creio também que, ao aprendermos o que a Bíblia nos ensina acerca de questões familiares, podemos orientar a família nos caminhos do Senhor. Há famílias e famílias. As famílias crentes, as famílias cristãs, são diferentes. O que vamos falar vai levar algumas semanas, querendo Deus, a concluir com a sua graça. Mas no final saberemos o que Deus nos ensina relativo ao pai, à mãe e ao filho, conforme nós lemos no nosso texto. Assim, segundo a revelação bíblica, não existe no mundo um povo como o povo de Deus, povo cristão. Como a Igreja de Cristo, pois, a Igreja do Senhor é uma família cujo cabeça é Cristo e os membros da família pertencem ao seu corpo. Efésios 1 e verso 22. Os membros do corpo de Cristo são as famílias cristãs que nasceram de novo, são totalmente diferentes de todas as outras pessoas. Vocês se lembram naturalmente daquilo que Jesus Cristo disse em João 15 e João 16 e João 17: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Os cristãos não são de cá. Os cristãos pertencem ao outro mundo. É por isso que são diferentes. Estão agora apenas numa passagem até chegar lá. Além disto, os cristãos são um edifício de pedras vivas, uma casa espiritual e um sacerdócio santo. 1 Pedro 2 e verso 5. Além disto ainda, os cristãos são uma geração eleita, são um sacerdócio real, são uma nação santa e são um povo adquirido. 1 Pedro 2 e verso 9. Além disto ainda, dizem em Efésios 2,19 que os cristãos são concidadãos dos santos e da família de Deus.
E porque os cristãos são o povo de Deus, por essa causa também precisam de estar bem apercebidos que Deus lhe deu uma sã doutrina, como viver a vida no lar, no seio da família, a fim de que Deus seja glorificado na família. Como temos dito, a família foi a primeira instituição que Deus criou e logo mais ela foi afetada pelo inimigo e hoje todos nós sofremos por essa causa. O nosso estudo acerca da vida no lar cristão é uma barreira que impedirá que o inimigo exerça a sua obra destruidora na família se pusermos este ensino em prática. E se o não pusermos, tais famílias não são famílias cristãs. As famílias cristãs são somente aquelas que recebem o ensino e o praticam. Podemos dizer amém? Será que você poderá dizer também amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus quer abençoar aqueles que chegam a Ele e transformá-los, lá porque nós somos diferentes dos outros, não quer dizer que os outros não possam ser igual a nós. Deus é muito bom até para com os ingratos e maus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, toda a estrutura desta mensagem gira à volta de 4 mandamentos. Vamos dizer 4 mandamentos. Diga também a sua casa. 4 mandamentos. Nós já falamos deles, já os lemos e vamos repeti-los ao longo do caminho. Toda a estrutura desta mensagem gira em volta dos 4 mandamentos que as Escrituras nos revelam na leitura inicial, ou seja, os deveres cristãos. Vamos dizer deveres cristãos. Os deveres cristãos são diferentes dos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Deus é o nosso Pai e por consequência precisamos de cumprir os nossos deveres. Precisamos cumprir os nossos deveres. E quem não cumpre os nossos deveres é um rebelde. Ninguém vai gostar de ser rebelde, não? Diante do Senhor. Portanto, então, nós devemos fazer aquilo que Ele ordena. Primeiro, a conduta da mulher cristã. Segundo, a conduta do marido cristão. Em terceiro lugar, a conduta dos filhos cristãos. E em quarto lugar, a conduta dos pais cristãos. Eu creio que a boa organização familiar com o temor de Deus vai ter repercussões, não só no lar, mas na cidade e na pátria. E vou dizer algumas coisas sobre isso. Família cristã, dissemos e vamos repetir, é diferente de toda a gente. Porque Cristo é a cabeça desse lar. Cristo é a cabeça dessa família. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 33, verso 12, bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. As famílias cristãs fazem a diferença na sociedade. As famílias cristãs fazem a diferença na sociedade. Para os verdadeiros cristãos, sabe porquê que eu digo verdadeiros cristãos? É porque há cristãos de trazer por casa. Os irmãos sabem o que é cristãos de trazer por casa? São aqueles que se afirmam cristãos e cristãos longe deles. Portanto, as famílias cristãs fazem a diferença na sociedade. Para os verdadeiros cristãos não são precisos tribunais, não são precisos polícias, nem são precisas cadeias. As famílias cristãs fazem a diferença no meio da sociedade. E podemos dizer que se as pessoas fossem reais seguidores de Cristo, nem tão pouco fechaduras precisavam nas suas portas. Porque a família cristã ama-se, entende-se, ajuda-se mutuamente, respeita a Deus, ama a Deus, obedece a Deus, sujeita-se a Deus, respeita a autoridade, ajuda ao próximo, sujeita-se. Como todos os cristãos estão sujeitos uns aos outros. Portanto, Cristo faz a diferença na família cristã, quando Ele é membro dessa família. Vários escritores deixaram seus pensamentos acerca da família. E nós vamos falar alguns desses pensamentos, ainda
normalmente todos os anos falamos aqui ou ali no chamado Dia da Mãe. Hoje, passado 8 dias em sua casa, hoje é chamado o Dia da Mãe. Mas ontem também foi o Dia da Mãe. E amanhã também é o Dia da Mãe. Ninguém engana o cristão, sabe? O cristão não pode ser enganado. Os cristãos são diferentes. O mundo arranja um dia para que os filhos se lembrem dos pais. Nós aqui temos que nos lembrar todos os dias. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, um pensamento do Talmud, um comentário rabínico, diz: a sociedade e a família são semelhantes ao arco de um palácio. Basta tirar-lhe uma pedra para que tudo se desmorone ou caia por terra. Segundo, Plutarco afirmou: poucos são os homens que governam as cidades ou impérios, porém, cada qual está obrigado a governar sábia e prudentemente a sua casa. Terceiro, Robert Donnelly disse: nenhuma família será completa sem que Cristo seja membro dela. Eu voltei a falar deste pensamento que é maravilhoso, não é? Nenhuma família está completa sem que Cristo seja membro dela. É isto que diz a palavra de Deus. Somos membros do seu corpo e Ele é a cabeça. Acerca dos pais, disse Horace Bushnell que os pais compreendam que, isto é importante, que os pais compreendam que quando seus filhos contarem com 3 anos de idade, já devem ter feito por eles mais de metade pela formação do seu caráter. Quando atingem 3 anos de idade. Há pessoas que estudaram para depois poderem também dizer estas coisas e nós aprendermos deles. Além daquilo que nós aprendemos do Senhor lá no livro de Deuteronômio, em que a casa dos crentes tem 4 cultos cada dia. Glória ao nome de Jesus. Herode Habsburg afirmou, ou Theodore Habsburg, melhor digo, a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a sua mãe. Todos entendemos. Lar onde não há amor entre marido e mulher, os filhos vão copiar tudo o que se passa lá em casa. Mas se o pai e a mãe se amarem uns aos outros, os filhos vão seguir o mesmo processo de vida. Camilo Castelo Branco deixou esta expressão: os tigres sempre têm. O que é que os tigres sempre têm? Os tigres sempre têm. E os homens costumam ter às vezes este santo instinto de amar seus filhos. É uma lição tremenda, não é? Coelho Neto afirmou: um pai ainda o mais pobre tem sempre uma riqueza para deixar ao filho. O exemplo. O exemplo. Relativo aos filhos, disse Afrânio Peixoto o seguinte: um filho é o nosso coração que sai para outro corpo. É bom que os filhos ouçam isto. Um filho é o nosso coração que sai para outro corpo. Portanto, os filhos devem não só respeitar os pais, mas amá-los, obedecer-lhe e estarem sujeitos. Filhos rebeldes na casa de um cristão é uma guerra. É muito mau, muito feio que haja um filho de um cristão que seja rebelde ao seu pai ou à sua mãe. Neste estudo nós vamos falar doutrina para toda a família, querendo o Senhor. Sófocles, este grande homem grego, escreveu: os filhos são as âncoras de uma mãe. Napoleão também disse: o futuro dos filhos é sempre obra da mãe. É a mãe que priva mais de perto
com os seus filhos do que o pai. J. A. Emerson teve esta expressão: os bons filhos são a coroa dos pais e os bons pais a glória dos filhos. Relativo à mãe, disse George Herbert: uma boa mãe vale mais do que 100 professores. Nós temos ouvido aquela história de Timóteo, da mãe e da avó, que ele desde a sua meninice sabia as Sagradas Escrituras. Glória a Jesus. Portanto, uma boa mãe vale mais que 100 professores. É uma irmã para todos os corações e uma estrela para todos os olhos. G.C. Matos afirmou: o colar mais precioso que se orna uma mãe são os braços do filho. M. Henney disse: a mãe é para os filhos o que a luz é para todos nós. Só lhe sentimos a falta quando se apaga. Muitas lágrimas por este mundo fora são derramadas de filhos que ficam sem os seus pais ou pais sem os filhos. Mas quando os filhos de tenra idade ficam sem os seus paizinhos e não têm outros que os recolham, aquelas crianças passam mal. Abraham Lincoln afirmou: tudo quanto sou e espero ser, devo à minha mãe. É bom ouvirmos estes pensamentos, mas é muito melhor ouvir e guardar os pensamentos da Palavra de Deus. É muito mais importante guardar no nosso coração o ensino sagrado a fim de orientarmos a nossa vida. Marido, esposa, filhos, pais. Louvado seja Deus. Nós vamos ler de novo este texto que é muito importante, a partir do verso 18. Vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém o Senhor. Vamos dizer convém. Vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vamos dizer amai. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vamos dizer obedecei. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vamos dizer não irriteis. Estes são 4 mandamentos, são 4 estruturas do lar para que haja uma vida maravilhosa e Deus seja membro da família e o Senhor seja glorificado por ela. Será que com alegria lemos e recebemos e nos sujeitamos a esses mandamentos? Pergunta. Será que com alegria lemos e nos sujeitamos a esses mandamentos? Quem é que pode dizer amém? Irmão, se a gente não estiver de acordo com a palavra de Deus, diga a Deus: oh Deus, eu não estou de acordo com isto. Não diga ao pastor, diga a Deus, e Ele vai lhe dar a resposta. E você vai ficar tão humilde, tão humilde, tão humilde, que vai dobrar os seus joelhos e chorar aos seus pés e pedir-lhe perdão. Ninguém desafia os mandamentos da palavra de Deus. Ninguém desafia o ensino divino, porque o homem sempre perde. Cada membro da família deve ser um responsável na sua conduta, na sua posição, na sua vida. Todo lar tanto carece de oração como de instrução, como de correção, e sem isto não é um lar cristão. Um lar cristão tem amor, tem paz, tem disciplina, tem tudo o que lhe é preciso, que a palavra de Deus nos ensina. Jesus afirmou que os cristãos são o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, 14 a 16. Claro que são diferentes de todas as pessoas. São sal da terra e luzes do mundo. Tem que dar exemplo em todas as coisas. Se o não dão, não são cristãos. Precisam de ser. Glória ao nome de Jesus. Nestes 4 versos que acabamos de ler, nós deparamos que existem 4 vocábulos que são pontos-chave para a nossa meditação: sujeição, amor, obediência e não irritação. Todos nós entendemos isto? Isto deve estar na família. Glória ao nome de Jesus. Se isto for praticado, nosso lar será abençoado. Se isto for praticado, nosso lar será abençoado.
Se a mãe ama, ou por outra, se a esposa ama o marido, se o marido ama a esposa, se os filhos amam os pais, tudo vai bem na casa do meu pai. Glória ao nome de Jesus. Primeiro, vamos então aos deveres da esposa. Sujeição da esposa ao marido é um princípio decretado por Deus. Vamos dizer todos? Sujeição da esposa ao marido é um princípio decretado por Deus. Eu sei que as feministas não gostam deste assunto nem um bocadinho. Não gostam nem sequer de ouvir isto, quanto mais ler na palavra de Deus. Mas os cristãos gostam. Amém? Portanto, a sujeição da esposa ao marido é um princípio decretado por Deus para o bem do bom funcionamento do lar cristão. Sujeição não é ser escrava ou serva, mas reconhecimento da autoridade do seu marido. Podemos dizer todos amém? Vão ser, somente as senhoras é que vão dizer. As senhoras não ficam aí porque os maridos também têm alguma coisa para ouvir. O mundo feminista não crê neste ensino sagrado, mas as mulheres tementes a Deus abraçam-no porque são crentes em Deus. As mulheres que resistem a esta doutrina trazem à sua família a sua própria destruição. São princípios que temos que observar. Cada esposa tem que observar este princípio. Cabeça do lar não é ela, é ele. Cabeça do lar é um homem. Eu tenho andado à procura de cabeças da Bíblia e para tudo encontro cabeças, mas não encontro cabeças para a mulher. Glória a Jesus. Deus decretou assim para bem da família. Sujeitar-se e submeter-se à autoridade do esposo como cabeça da família. Até Deus é a cabeça de Cristo. Podemos dizer amém? Deus é a cabeça de Cristo. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus aprendeu pela obediência? Obediência. Portanto, até Deus é a cabeça de Cristo, como o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do varão. Isto está escrito em 1 Coríntios 11, 1-3. Em Efésios 5, verso 22, diz: Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Eu não tenho culpa de ser homem e você não tem culpa de ser mulher. Você veio a este mundo conforme Deus decretou e cada um tem a sua posição no casal, no lar, etc, etc. Sem esta doutrina implantada no lar, não existe harmonia nem direção divina do resto, porque este princípio é fundamental no cristianismo. Os cristãos não estão sujeitos ao sistema político ou social. Todos ouviram o que eu disse? Aqui há cristãos de trazer por casa, ou cristãs, que por nada deste mundo chamam a polícia e põem um saco de roupa fora da sua porta ao marido. E isto não é cristão, isto é satânico. Compreende? Isto não é cristão, é satânico. Portanto, eu ia dizendo que os cristãos não estão sujeitos ao sistema social e político. Há bocadinho vocês ouviram que este homem de Deus disse: se todos fossem cristãos, não era preciso fechadura nas portas, nem polícia, nem cadeias, nem tribunais. Cristo faz a diferença nas famílias. Faz. Quando Cristo é membro da família, tudo fica transformado. Há uma grande diferença. O homem e a mulher pode ser o que tenha sido, mas quando encontra Cristo na sua vida, ele modifica-o. Ele pega como aquele barro do oleiro e molda-o à sua vontade e sai um vaso perfeito. Portanto, os cristãos não estão sujeitos ao sistema político ou social, mas sim sujeitos à palavra de Deus. E este ensino é muito superior ao ensino humano. O ensino divino é muito superior
ao ensino dos homens. Todos os cristãos que estão sujeitos ao ensino divino, eles terão louvor daqueles que presidem sobre nós na parte social. Porque essas pessoas sabem se conduzir, não dão trabalho à polícia, nem a tribunais, nem a cadeias. O ensino bíblico não traz divisões na família, mas traz harmonia, paz, compreensão mútua, quando cada cônjuge ocupa o seu lugar na família. No cristianismo, todos nós estamos sujeitos uns aos outros. Isto não é detrimento ou depreciação, mas sim união e comunhão. Nós queremos ler em Efésios 2 ou 4 páginas atrás, capítulo 5, e verso 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Cristão é diferente. E Filipenses 2, verso 3 e verso 4, diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E esta é a santa doutrina que leva os cristãos a ser diferentes de toda a gente. O cristão, até às autoridades, deve sujeição. Isso se encontra a Tito 3 e verso 1, Romanos 13 e verso 1, e 1 Pedro 2 e verso 13, que cada um pode ler em sua casa. O cristão está também sujeito às autoridades. E eles têm prazer nos cristãos de Cristo, porque sabem que eles amam a pátria, que eles fazem tudo para bem do próximo. Mas não estou a falar de um cristão qualquer, estou a falar de cristãos de Cristo. Sujeição não é ser-se menosprezado, é ser-se educado nos princípios divinos. Ouvimos o que eu disse? Vós, mulheres, estáis sujeitas, ou sendo sujeitas a vossos próprios maridos. Sujeição não é ser menosprezado ou menosprezada, mas é ser-se educado ou educada nos princípios divinos. Ser sujeitos todos uns aos outros. Não foi isto que diz a palavra de Deus? Foi Deus que ordenou isto para bom funcionamento da família, do lar e da igreja. Até Jesus era sujeito à sua própria mãe e ao seu pai adotivo, conforme lemos em Lucas 2 e verso 51. E para todo o cristão, o Espírito Santo levou Tiago a escrever em Tiago 4:7 que todos devemos estar sujeitos a Deus. O propósito disso era para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Vejamos de novo Efésios 5, verso 22 ao verso 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vamos dizer como ao Senhor. Este é o grande e bom funcionamento de um lar. Mulheres cristãs, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Podemos dizer amém? Vamos dizer, as mulheres é que vão falar. Porque o marido é a cabeça da mulher. Vamos dizer outra vez. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E até aqui, glória a Deus, as mulheres têm ouvido aquilo que lhe cabe. Eu não sei se nós temos tempo para chegar aos mandamentos que Deus tem dado acerca do marido. Mas nós vamos, conforme o Senhor nos dirigir. Que seria se a igreja não estivesse sujeita a Cristo? Nós acabamos de ler o texto. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres estão sujeitas aos seus maridos cristãos. E a minha pergunta é, que seria se a igreja não estivesse sujeita a Cristo? Não haveria igreja. Não haveria igreja. Porque não estava sujeita. Mas um grupo de rebeldes, assim são as mulheres deste mundo.
Assim são as mulheres que não se sujeitam aos seus maridos neste mundo. 1 Pedro 3, verso 1 ao verso 6, diz, 1 Pedro 3, verso 1 ao verso 6, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor, a vossa vida pura. O efeito delas não seja o exterior, vamos dizer exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as mulheres, as santas mulheres, vamos dizer santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. O respeito é muito lindo. O respeito no lar é muito lindo, eficaz, traz harmonia e traz gozo familiar e traz bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Será que aceitamos este sagrado ensino? Ponto de interrogação. Será que aceitamos este sagrado ensino? Há muita gente que não aceita, não quer saber da Bíblia para nada. Eu quero. Esta é a comida do meu espírito. E você. Se a gente não aceita isto, nós estamos pondo Deus de parte. E um dia, quando a gente precisar de Deus para entrar no céu, Ele põe-nos de parte também. Louvado seja o nome do Senhor. Para bem do nosso lar e da família, isto precisa ser seguido, e eu sei que o resultado será maravilhoso. Cada um no seu lugar. O irmão me perdoe, mas eu tenho lutado contra este pensamento quando estava meditando. Cada um no seu lugar. E eu estava lutando para não dizer estas palavras que eu vou dizer. Mas o irmão vai perdoar a expressão. No Brasil usa-se dizer cada macaco no seu galho. Eu meditava, Senhor, eu tenho que falar aqui. E eu não queria falar, mas finalmente acabei por falar. Cada um no seu lugar. E a felicidade vai existir, porque o temor do Senhor vai então cumprir o que está escrito no Salmo 128 que nós já falámos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas bem desenvolvidas ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em segundo lugar, os deveres dos maridos cristãos. Finalmente sempre chegamos lá, mas não temos muito tempo para falar. Em segundo lugar, os deveres dos maridos cristãos. Até aqui as mulheres ficaram entristecidas, chorosas. Finalmente, o pastor só fala de mim. Não, eu disse que ia falar de 4. E agora vêm os maridos. Agora os maridos devem se preparar para responder àquilo que a palavra de Deus nos diz. Vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vamos dizer, vós maridos. Só os maridos. Vós maridos. E as mulheres têm uma voz mais alta. Vós maridos. Amai as vossas mulheres. Amém. Glória a Deus. Existe muita falta de educação. Como o esposo deve tratar a esposa por falta de conhecimento bíblico. Alguns fazem da esposa uma criada sem valor. Muitos têm uma mulher como objeto para arrumar a casa e fazer a comida. E raramente sai com o marido, porque alguns até têm vergonha da sua companhia. Isto passa-se por este mundo fora. Oxalá que não se dê com os cristãos de Cristo. Muitas pobres senhoras nem têm sequer alguma coisa, não são senhoras de ter alguma coisa na sua mão para comprar um lenço da mão, como julgava dizer-se lá na minha terra, porque o marido chega à casa bêbado, destrói a louça que a pobre da mulher no outro dia tem que fazer uma despesa para voltar a pôr a comida na mesa. E isso não é de Deus, é satânico.
São criadas, são escravas e por essa razão os governos têm passado leis de correção e colocado esses homens na ordem. E o fim, infelizmente, é trágico na família: divórcio e lágrimas. Na vida cristã não é assim. Na vida do lar cristão há muita diferença do lar sem Cristo. Cristo faz a diferença. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.